Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar na apostila 3, as páginas 25, 26 e 27, a respeito da temperatura. Vocês já estudaram nas séries anteriores, já viram a respeito, e aqui a gente vai ver curiosidades e também nós vamos resolver as atividades dessas páginas, ok? Então veja só. Aqui na primeira atividade, lá na página 25, nós temos os termômetros e vocês vão marcar para a Pro as temperaturas que aí estão. 35 graus e 35,2 graus. Onde é que nós vamos fazer? Nós vamos pintar aí até onde o mercúrio vai nessa temperatura. Lembrando que aí a gente tem esses pontinhos mais pretos que representam a quantidade inteira, 34, 35, 36, 37 e assim por diante. E esses espaçozinhos, os risquinhos que estão mais claros, representam o número depois da vírgula. Tudo bem? Vocês irão pintar essas temperaturas para mim. Olhando as duas temperaturas colocadas aí, qual delas marca febre? Febre é quando a temperatura corpórea está mais alta do que 37 graus. Qual das duas marca febre, então? Vejam só na atividade 2. Amélia estava com gripe, mediu sua temperatura e verificou que estava com 38,8 graus Celsius. Tomou um banho morno, vestiu roupas leves e repousou. 2 horas depois, sua temperatura estava em 37,5 graus Celsius. Qual é a diferença entre as duas temperaturas? Para a gente calcular a diferença, nós vamos pegar a maior e diminuir a menor. E aí, não esqueçam que nós vamos precisar colocar vírgula embaixo de vírgula. Diminua 38,8 de 37,5. Lá na atividade 4, na página 26, a 3 nós não vamos fazer, vamos direto para 4. Ela diz assim pra gente que há outros tipos de termômetros que medem a temperatura ambiente, como os termômetros de álcool. E ele funciona parecido com aquele termômetro de mercúrio, que é aquele que a gente mede a febre corpórea nossa. Então, vejam só, esse tipo de termômetro, ele tem a capacidade até para medir as temperaturas negativas. O que é isso? Quando está fazendo muito frio, as temperaturas podem chegar abaixo de zero. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse ano a gente teve até a neve em algumas cidades brasileiras e que o termômetro marcou essas temperaturas negativas e a sensação térmica que os jornalistas falavam dessas temperaturas negativas. Então, o que essa temperatura significa? Significa que é uma temperatura muito baixa, é abaixo de zero. Para cima de zero, a gente tem as temperaturas positivas e para baixo de zero, as temperaturas negativas. Então, vejam só, esse termômetro tem essa capacidade de marcar esse tipo de temperatura. E daí, vejam só, para a gente ler as temperaturas negativas, nós lemos, por exemplo, quando estiver marcando menos 10 graus Celsius, nós vamos ler 10 graus Celsius negativos ou menos 10 graus Celsius. E daí, o que a gente vai fazer nessa atividade 4? Nós vamos calcular a diferença entre essas duas temperaturas. E aí, nós vamos ver qual é essa diferença. A diferença entre os dois termômetros que estão marcados aí. Este que está marcando menos 10 graus e este primeiro que está marcando 10 graus positivos, 12 graus positivos. Então, qual é a diferença entre eles? Do menos 10 graus para chegar até os 12 graus, caminhou quanto ali no termômetro? Quanto a gente caminhou?
Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas medidas. 12 com 10 dá quanto? E na atividade 5, a gente também tem outra atividade envolvendo essas temperaturas abaixo de zero. E aí, vejam só, na tabela a seguir estão dois recordes de temperatura no Brasil, a mais alta e a mais baixa já registrada até hoje. Então, vamos ver. Aqui a gente tem Bom Jesus, no Piauí, e Caçador, em Santa Catarina. Em Piauí, nós tivemos a temperatura mais elevada, que chegou a 44,7 graus Celsius. E em Caçador, Santa Catarina, nós tivemos a temperatura mais baixa, que chegou a menos 14 graus Celsius. Então, vejam só. O que vocês irão fazer aqui para a prova? Vocês irão indicar no termômetro, veja só, um traço de cada cor. Escolha duas cores aí de lápis de cor e marque a altura marcada da maior temperatura e a menor temperatura aí registrada. Então, vocês terão que marcar nesse termômetro aqui os 44,7 graus e o menos 14 graus aqui embaixo. Depois de ter marcado essas duas temperaturas, vocês irão calcular a diferença entre elas, ou seja, qual a distância entre essas duas temperaturas. Para a gente calcular essa diferença, basta somar os 44,7 com os 14 graus marcados aí negativos. Tudo bem? Qualquer dúvida, me chamem. E para encerrar nossa aula de hoje, vocês irão assinalar um X no termômetro que está marcando a menor temperatura. Qual desses três termômetros tem a menor temperatura? 1 grau, 0 graus ou menos 1 graus? 1 grau abaixo de zero? Qual deles tem? E daí? Fiquem com Deus, tenham um final de semana e um feriado abençoado. Até a nossa próxima aula. Beijos!